No meu vídeo anterior, eu falei sobre como os bolsonaristas estão promovendo acusações falsas contra o Lula, contra o PT, para gerar um pânico moral, um medo, um ódio, e como isso é perigoso, porque pode acabar levando a uma situação de perseguição, de silenciamento, não só contra opositores do Bolsonaro, mas contra qualquer voz que seja minimamente divergente. É só ver o que eles fizeram em Aparecida esse final de semana, quando agiram com muito desrespeito, muita truculência, chegaram a tentar silenciar um bispo quando ele falava de fome. Enfim, demonstra que qualquer pensamento que seja divergente do deles, eles vão pegar essas pessoas e tratar como inimigas a serem combatidas. Nem preciso falar como isso é perigoso. Mas eu falei também para a gente prestar atenção de como essas acusações feitas por eles têm vindo de pessoas que têm interesse direto na reeleição do Bolsonaro, seja porque estão no campo bolsonarista, ou porque integram ali o centrão, aquela direita mais retrógrada, pessoas da extrema-direita, nem se fala, que já estão com eles, pessoas que chegaram a atuar até para negar a pandemia, para agir contra a vacina, todo aquele discurso terrível que a gente viu nos últimos anos. São essas as pessoas que já estão com Bolsonaro agora nesse segundo turno. Mas e as acusações, as críticas que são feitas contra o Bolsonaro? Vamos refletir um pouquinho sobre elas? Para isso a gente não precisa ouvir o Lula, a gente não precisa ouvir o PT, a gente não precisa ouvir lideranças e partidos que tradicionalmente, historicamente, são aliados do PT. A gente pode ouvir, inclusive, pessoas que apoiaram o Bolsonaro lá em 2018, naquele segundo turno, ou que se mantiveram neutros. Né? O exemplo mais recente é o João Amoedo, fundador do Novo, foi candidato em 2018 à presidência e depois apoiou o Bolsonaro no segundo turno e agora está apoiando o Lula, manifestou publicamente o seu voto no Lula. Adversários do Lula também nessa eleição, como a Simone Tebet, o Ciro Gomes, todo o PDT, também já manifestaram o seu apoio ao Lula. Adversários históricos do PT também, outros como Fernando Henrique Cardoso, o Serra, tantos outros tucanos que estão manifestando apoio ao Lula nesse momento. Não só políticos, né, mas também juristas como Joaquim Barbosa, todo mundo sabe o papel que ele teve no mensalão lá no STF, o Miguel Reale Júnior, que fez o texto que levou ao impeachment da Dilma, economistas como Nelson Marconi, assessor do Ciro, mas também economistas mais conectados a ideias de direita, como Henrique Meirelles, Armínio Fraga, a Helena Landau, os criadores do Plano Real, né, o André Lara Rezende, o Pércio Arida e tantos outros. A última vez que a gente viu uma frente ampla dessa forma, se unindo entre tantos divergentes, lutando junto, foi nas diretas já, um momento em que o Brasil vivia uma ditadura civil-militar e estava tentando se opor a ela para iniciar o seu processo de redemocratização. Então o que a gente está vivendo agora tem muita similaridade com o que a gente viveu lá. Lá a gente estava tentando sair de uma situação de ditadura, aqui a gente está tentando impedir que a reeleição do Bolsonaro leve a uma situação de perda da democracia. A própria escolha do Alckmin como vice demonstra como o Lula, o PT, tem essa preocupação e essa consciência de que o próximo governo precisa ser um governo de diálogo amplo, porque vai ser um governo de reconstrução nacional. Né? A gente precisa derrotar o Bolsonaro e depois conseguir governar o país, reduzir, minimizar o impacto das coisas tão negativas que ele fez, e isso vai ser necessário fazer dialogando com as mais diferentes forças políticas. E quando a gente pensa nisso, pô, mas fala-se tanto em defesa da democracia, será que faz sentido? É importante a gente pensar por que tanta gente está preocupada. De novo, a gente não precisa ouvir o Lula, não precisa ouvir o PT, basta ouvir o Bolsonaro e os bolsonaristas para entender o quanto eles são abertamente antidemocráticos. Por exemplo, na perseguição à imprensa, principalmente jornalistas mulheres, como também agem com muita truculência. A própria oposição, todas aquelas falas de inimigos do Brasil, enfim, que eu falei no vídeo anterior, tortura, né, tem que assassinar adversários políticos, enfim, isso é muito forte. A ideia de que tem que trazer militares para fazer uma intervenção militar, tudo isso está na boca deles. Né? Isso é explicitado, inclusive, por lideranças e muitas vezes pelo próprio Bolsonaro. Mas de uma forma muito prática, a gente pode observar também, por exemplo, que o Congresso Nacional hoje, boa parte está no bolso já do Bolsonaro a partir do orçamento secreto. Isso vai facilitar com que ele, caso seja reeleito, consiga aprovar uma série de barbaridades. Além disso, pega o Mourão, o que outros bolsonaristas têm falado sobre o STF, como eles querem ampliar o número de ministros
para poder dominar também o judiciário. Isso é gravíssimo, eu vou falar melhor sobre isso num outro vídeo. Mas dentro de todo esse contexto, trago aqui uma fala do próprio Amoedo, onde ele traz a questão de que ele não está de acordo com as propostas do PT, ele não é aliado ao PT num sentido programático, mas que ele está votando no Lula para manter o direito de ser oposição ao Lula no futuro, né, nesse próximo governo. Porque ele sabe que se o Bolsonaro for reeleito, a chance, o espaço para se fazer oposição vai ser cada vez mais sufocado. E é isso que está todo mundo se unindo para impedir. Além das vozes nacionais, é importante ouvir também o que a comunidade internacional está falando sobre o Bolsonaro, né? Recomendo muito o Steven Levitsky, autor de Como as Democracias Morrem, ele que é um professor, pesquisador de Harvard, um dos maiores especialistas hoje nesse tema de como lideranças autoritárias estão sendo eleitas e aí por dentro das vias democráticas estão conseguindo dominar as instituições e corroer a democracia. Recomendo muito a entrevista que ele deu ao Roda Viva da TV Cultura, está disponível no YouTube. A ONU também falou abertamente, emitiu um relatório manifestando preocupação, falou em terror nas eleições brasileiras por causa do discurso golpista que o Bolsonaro tem levado, onde ele fala que se ele perder as eleições são fraudadas. É engraçado que se ele ganhar, não são, né? Se ele ganhar, tudo bem, eleições limpas, mas se ele perder, aí ele fala que as eleições são fraudadas. Isso é muito parecido com o que o Trump fez nos Estados Unidos, quando ele também falou a mesma coisa, que as eleições seriam fraudadas se ele perdesse, e quando ele de fato perdeu, ele instigou os apoiadores dele a não aceitar o resultado da eleição, inclusive a invadirem o Capitólio, promoveram uma violência histórica ali, que gerou inclusive assassinatos e que agora eles estão respondendo por isso ali. O Bolsonaro está seguindo esse mesmo roteiro aqui no Brasil, isso é muito fácil de perceber. Lá nos Estados Unidos mesmo, o Senado americano aprovou uma recomendação para que o governo americano corte relações com o Brasil caso o Bolsonaro leve adiante essa tentativa de golpe que ele vem manifestando repetidamente. A União Europeia já começou a aplicar medidas, por exemplo, contra a importação de produtos de desmatamento. É uma resposta direta à destruição ambiental promovida no governo Bolsonaro, que ele tenta negar, ele fala que não é assim, mas que é muito nítido como a comunidade internacional vem dando respostas a essa destruição. Então, assim, você acredita nas teorias de conspiração do bolsonarismo? A gente está vendo que precisa refletir sobre elas. Mas mais do que isso, a gente vai enxergar tudo isso que está acontecendo agora, tantas pessoas em todo o mundo que estão manifestando suas preocupações sobre a possibilidade do Bolsonaro ser reeleito e a destruição que isso significaria não só para o Brasil, mas para o mundo. E a gente vai ver todas essas pessoas se manifestando dessa forma e vai achar que tá tudo bem, é só besteira, né? Será que é acaso? A gente está vendo um crescimento de células neonazistas no Brasil, a gente viu o que eles fizeram na pandemia com todo o discurso negacionista, como eu citei agora há pouco. Será que são essas pessoas que estão corretas e todo o resto do mundo que está manifestando a sua preocupação está errado? A gente precisa refletir sobre isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. O mais importante, faça suas próprias pesquisas, aprofunde aquilo que eu trago nos vídeos, busque divulgar os seus próprios conteúdos, faça seus vídeos, seus textos, fale com as pessoas próximas de você, porque a gente precisa realmente ampliar esse diálogo para dar um basta nesse ódio, nessa ideia de perseguir inimigos, de impossibilidade de convivência, né, em sociedade. Todo mundo quer um país melhor. Vamos construir isso dialogando, vamos construir isso debatendo ideias, não perseguindo, silenciando intervenção militar e outras barbaridades que o bolsonarismo defende. Então é Lula 13, Haddad 13, a gente segue juntos. Até o próximo vídeo. Grande abraço.